e regulamenta o mercado de suplementos alimentares. A gente está dizendo sobre creatina, estamos falando sobre whey protein, sobre barra de proteína. Essa proposta define as regras de fiscalização, padrões de qualidade e punições para casos de adulteração. E sobre esse assunto, a gente tem a honra de receber nessa edição do Agora CNN de sábado o deputado federal Felipe Carreiras, que será o relator do projeto. Deputado, muito obrigado pela presença, por abrir um espaço na agenda do senhor nesse final de semana para entrar ao vivo aqui no nosso Agora CNN. Deputado, nos conte qual é a importância de regulamentação desse mercado. É um mercado em ampla ascensão no Brasil e, estranhamente, não é regulamentado. Boa tarde, Uribe. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma honra e eu agradeço a oportunidade de falar sobre um tema muito importante, um tema urgente. O mercado de suplementos está crescendo cada vez mais no país e a gente não está falando apenas sobre creatina, sobre whey protein. Nós estamos falando sobre vitamina C, vitamina D, magnésio. É difícil encontrar alguém que faça atividade física e que não consuma algum tipo de suplemento. É algo tão grave que não só tem preocupado nutricionistas, nutrólogos, médicos, mas principalmente o consumidor brasileiro. Muitas vezes, um paciente procura um nutrólogo e é identificado que ele está com alguma deficiência em algum nutriente, em alguma vitamina, e é receitado que ele vá tomar ou vitamina D, ou magnésio, ômega 3, enfim. E qual a garantia? Qual a certificação que o consumidor brasileiro tem em relação àquele suplemento? Veja só, para quem está nos assistindo entender. Alimento precisa ter a certificação do Ministério da Agricultura. Remédio precisa ter a certificação da Anvisa. O suplemento, ele está numa zona cinzenta de leis. Diante disso, a Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária Nacional, criou uma RDC, que é uma resolução de diretoria de colegiado. O que acontece? 5 diretores se reúnem e estabelecem regras, critérios, para poder ter um funcionamento, no mínimo, organizado e com algum critério para proteger o consumidor. Isso foi feito em 2018. Infelizmente, não foi colocado em prática. E para deixar a gente estarrecido, eu promovi uma audiência pública na Câmara dos Deputados, onde nós tivemos a associação que compõe os laboratórios, as empresas que confeccionam, que fabricam os suplementos, a Anvisa, e foi dito pela Anvisa que das cerca de 500 empresas que tentaram se habilitar para fornecer de forma organizada os suplementos no Brasil, quase 300, cerca de 65%, não tinham condições de atender os pré-requisitos da Anvisa. Ou seja, bem mais do que a metade. O que é que acontece? Essas empresas estão continuando comercializando, vendendo. E vocês mesmo, Uribe, já noticiaram a imprensa brasileira de empresas que estão vendendo suplementos adulterados, é, direto, sem nenhuma garantia de nada. Nós tivemos a notícia na audiência pública que nós promovemos que em algumas investigações a Anvisa, quando deu uma batida na empresa através de denúncia, que inclusive são as maiores denúncias que a Anvisa tem recebendo em relação a suplementos, identificaram substâncias nessas empresas que não poderiam ser consumidas pelo humano, para a indústria plástica, em outra eram produtos químicos para o agronegócio, era agrotóxico, ou seja, o consumidor está muito vulnerável e urge uma nova lei que proteja o povo brasileiro. Deputado, tem nesse projeto de lei também algumas penalidades e penalizações para quem comete esse tipo de adulteração. Quais são as previsões contidas nessa proposta? Para, no mínimo, dobrar a penalidade em relação ao crime. O que tem acontecido hoje são multas pequenas,
as empresas são multadas, muitas fecham aquele CNPJ e abrem outra ali, ou seja, está sendo uma grande passarela da impunidade. Então, discutindo com a própria Anvisa concorda que nós precisamos ter uma nova legislação e nós vamos procurar, a meu ver, mas eu preciso ouvir os colegas do GT. Começou a semana passada agora um grupo de trabalho onde eu tenho a honra de coordenar e a responsabilidade de coordenar e também relatar um projeto designado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, para que a gente tenha uma lei que possa ter muito mais severidade, que a gente possa amplificar a questão da multa financeira, tornando um crime, aumentando talvez até crime hediondo, ou seja, a gente precisa. Quem manipula alimento, quem frauda alimento, quem coloca algum componente, alguma substância que não é para consumo humano, tem que pagar caro, tem que ir para a cadeia, a empresa tem que ser inabilitada e o CPF do responsável também tem que ser criminalizado. É isso que a gente está procurando fazer e dar garantias ao consumidor que aquele produto realmente é um produto que entrega o que está escrito na embalagem. Se a gente tem uma pessoa que tem diabetes, que compra um whey e tem empresa colocando amido de milho, ele não pode consumir isso. São produtos que as pessoas consomem todo dia. E eu não falo apenas, Uribe, para quem tem mais recurso, para os mais abastados. Hoje, no subúrbio brasileiro, as pessoas que promovem, que fazem atividade física, é um idoso, é um jovem, ele tem perto da sua casa, na sua esquina, ele tem um local que vende whey protein, que vende creatina, que vende ômega 3, e são produtos caros, e as pessoas imaginam que estão fazendo bem à sua saúde para ter uma melhor performance, para ter uma melhor qualidade de vida, e muitas estão numa extrema vulnerabilidade, colocando dinheiro no lixo e colocando o principal patrimônio que ela tem e que a sua família tem, que é a sua saúde em risco. Deputado, infelizmente em São Paulo nós tivemos adulteração de bebidas destiladas. Uma série, 15 pessoas morreram até agora por causa do metanol. Tem um projeto de lei que deve ser votado nessa semana, exatamente contra a adulteração. O senhor acha que, diante desse quadro, é possível que esse projeto de lei sobre adulteração também em suplementos ganhe tração no Congresso Nacional e seja aprovado ainda nesse ano? Sim, inclusive o grupo de trabalho tem prazo para começar e prazo para terminar. Nós vamos tentar aprovar o projeto já em dezembro. É importante que se diga que não tem nenhum tipo de resistência, porque praticamente todo mundo, se não toma algum suplemento, conhece alguém que toma um suplemento. E eu vou repetir, não é só o whey protein, não é só creatina, não é só ômega 3, não é só magnésio. Vitamina C, vitamina D também é um suplemento, está enquadrado da mesma categoria de uma proteína. Ou seja, é algo que a gente tem que investigar, a gente precisa ter um selo de segurança, de certificação, que o consumidor está comprando algo que vai, de fato, lhe fazer bem. Essa questão do metanol é extremamente preocupante. Agora, a questão dos suplementos está no dia a dia. A bebida alcoólica, tem gente que não bebe álcool, tem gente que bebe álcool só no final de semana. E, em tese, só quem pode beber são os maiores de 18 anos, por lei. O suplemento tem criança, tem adolescente tomando suplemento. Eu tenho, e não é proibido, eu tenho filhas, uma filha de 15 anos, de 17 anos, de menor, que estão tomando whey, que estão tomando creatina. E assim como eu, que não sei a empresa que tem uma procedência, que tem uma certificação, não é a mais famosa, que tem um rótulo mais bonito, que é a melhor. Eu não tenho segurança nenhuma. Eu tenho conhecimento, por exemplo, que a maior empresa de alimentos do mundo comprou uma empresa brasileira de suplementos. Eu tenho garantia que essa marca é boa, que ela está entregando o que está na embalagem. Nós temos relatos
que a gente escuta da Anvisa que nos preocupa muito. Então, é um tema que o Congresso está debruçado, a gente quer, inclusive, ouvir todos que estão nos assistindo, vamos criar um canal de comunicação com o consumidor, com nutrólogos, com médicos, com especialistas, para fazer uma lei a várias mãos, e uma lei moderna, decente, uma lei que proteja o consumidor brasileiro. Nós conversamos com o deputado federal Felipe Carreiras, relator desse projeto, que promete, então, regulamentar e punir quem adultera também os suplementos. Deputado, boa sorte, espaço sempre aberto aqui na CNN Brasil. Obrigado por dispor de um espaço na agenda do senhor para falar com a gente nesse sábado. Eu que agradeço, Uribe, um grande abraço, um excelente final de semana para todos vocês. Obrigado para todos nós.